bem-vindo ao segundo episódio do Chá da Quiro. Aqui a gente sempre vai ter um papo bem descontraído, bem leve sobre saúde da mulher, saúde da criança, desenvolvimento. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que também já foi minha paciente, já faz um tempo, né? Mas já foi minha paciente. E a Mari, ela é odontopediatra. Então ela trabalha com as crianças, né? De 0 a todas as idades. Adolescência. E tem um trabalho muito legal também nas redes sociais. Ela sempre tá ativa por lá. Então eu convidei ela pra gente trabalhar e desenvolver alguns assuntos que surgem de dúvida no dia a dia, né, dos pais. Então, relações com bruxismo, com aparelhos. Então, não perde, já prepara o seu chá e vem tomar com a gente que essa conversa vai ser incrível. Mari, seja muito bem-vinda. Obrigada, primeiro obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz que você aceitou de cara, né? Você é a minha segunda convidada, então é muito especial pra mim. É um projeto que surgiu de um dia pro outro, conversando com a Regina, que foi a primeira convidada. E que eu espero que cresça, que se desenvolva para trazer informação de qualidade, né, para os pais, para que eles tenham um olhar refinado sobre a saúde global da criança, não só pensando em coluna, mas pensando em saúde todo, em geral. Né? Exato. Então, Mari, separei algumas perguntas aqui para você, tá? Então, para começar a nossa conversa, na quiropraxia, eu acabo atendendo muitas crianças com bruxismo, que rangem os dentes à noite, né? Na sua prática, no seu ponto de vista, como que você relaciona o bruxismo, né? Se relaciona com o estresse, com a respiração, com a postura, só essa parte facial? Bom, então vamos lá. Oi, pessoal. Olha, o bruxismo, na verdade, eu acredito que o bruxismo como um todo, né, tanto do adulto quanto da criança, ele ainda tem muito que ser descoberto, muito que ser estudado a fundo, né? Eu acho que a gente tem a pontinha do iceberg só sobre essa questão, mas o que a gente já tem de evidência científica e o que a gente vê na clínica mesmo, é que a gente tem uma associação muito forte com a parte respiratória, né? A parte respiratória, assim, ela basicamente dita como que vai ser esse bruxismo da criança, se ela vai ter ou se ela não vai ter. E eu acredito que, por exemplo, entrando na sua parte, quando você faz um ajuste, você melhora a parte respiratória e com isso a gente melhora a parte do bruxismo. A gente ainda não tem nenhuma pesquisa que consiga comprovar uma associação de causa, né, de um estresse, uma ansiedade para a parte do bruxismo. Pode ser que um dia descubra? Pode ser, mas por enquanto a gente não consegue ver essa causa. Mas tem a parte genética também, né? Então, a mãe tem bruxismo, a criança tem bruxismo, e aí a criança às vezes tá passando por uma questão, troca de escola, tá tirando chupeta, tá desfraudando, tá qualquer coisa, tá passando por um estresse, começa a associar com o bruxismo. Só que a gente esquece às vezes da parte genética, que a mãe ou o pai tem e também tá passando para essa criança. Ou os pais têm a parte respiratória e passa da genética para a criança e com isso vem o bruxismo junto. Então eu acho que é um quebra-cabeça, são vários fatores que a gente não pode pegar um só, né? Sim. E a parte de ajuste, ela ajuda muito na parte respiratória, né? Não, total. E até essa tensão, porque no adulto a gente consegue fazer uma diferenciação do estresse e ansiedade para pacientes que têm um apertamento, que não range. O ranger, gente, é quando o paciente faz de um lado para o outro com a mandíbula. E o apertamento é quando ele trava, quando ele aperta. Nesse, sim, a gente consegue ver fatores de causa de estresse e ansiedade. No bruxismo, não tanto, né? Só que você fazendo essa liberação, a gente também ajuda na parte de apertamento, que às vezes o pai até acha que é o bruxismo. Então ele fala, melhorou. Mas na verdade era o apertamento, não era o bruxismo, né? Sim. Mas tá tudo interligado. Sim, com certeza, né? Na quiropraxia, a gente trabalha com as extremidades, com as bases, quando a gente pega um paciente com bruxismo, exatamente pela questão respiratória, né? O que acontece? O que a gente entende ali do corpo? A gente tem o occipito, que é a base da nuca, que vai fazer o bombeamento do líquido céfalo-raquidiano, que é aquele líquido que fica lá na medula. Sim. Ele vai bombear para baixo, tá? O sacro vai fazer o bombeamento
para voltar esse líquido. E esse líquido, ele é alternado durante as respirações. Quando a gente tem uma limitação de movimento no sacro ou no occipito, aqui atrás, a gente vai ter alterações ao redor, porque esse movimento ele não pode parar. Sim. Então vai ter mais sobrecarga. Quando é no occipito, normalmente a gente percebe que tem uma alteração associada com a articulação temporomandibular, Sim. porque aí vai exigir mais dessa musculatura e, consequentemente, vai forçar mais essa região, né? Então, é muito legal essa troca nossa, exatamente por isso, porque tem uma relação muito forte que a gente consegue associar e melhorar em conjunto no Sim. dia a dia do paciente. E que você falou também das crianças, né? Esses períodos de estresse que para eles são uma prova mais difícil, Sim. uma briga com um coleguinha, essas coisas que eles não lidam muito bem, muitas vezes eles vão manifestando aqui. E nas crianças, né, é comum acontecer de quebrar dente também, né? Que no adulto isso acontece muito. Na criança, e até hoje eu não tive nenhum feedback de... Olha, de quebrar, Uhum. não, a gente vê, né, na clínica a diferença do apertamento pro bruxismo, né? O bruxismo, ele causa um desgaste dos dentes, né? Um desgaste porque a gente vai ter a movimentação da mandíbula e vai como se estivesse batendo uma pedrinha na outra até essas pedrinhas ficarem bem retas nos locais que elas estão desgastando, né? Tem uma outra questão que, assim como no adulto a gente tem um desgaste natural do dente, na criança também. Então a criança ela nasce com os caninos pontudinhos, os dentes com uma borda bem fininha, e o ideal é que até os 6 anos a gente tenha um desgaste natural desse dente, com que todos os dentes fiquem quase na mesma altura, como se tivesse mesmo mastigado bastante. O bruxismo, ele vai piorar, né? Ele vai aumentar esse desgaste de uma maneira que não é fisiológica, mas ele não tem a força para quebra. Tá. Então é diferente de eu bater uma pedrinha na outra com força e gastar, né? Então E qual quebra, consequência, a gente não qual que é tem. o prejuízo para uma criança que tem isso? Na dentição decídua, a gente consegue ver graus. Então, a criança arranja. O bruxismo normalmente não causa dor, tá? Tá. O que causa dor é a DTM, é o apertamento. Então, quando é só o bruxismo e o desgaste tá... Não é uma coisa muito acelerada. Você vai ver que até a criança perder esse dente, o desgaste não vai ser tão excessivo. Eu, particularmente na minha clínica, eu não coloco placa para criança que só tem dente de leite e que o desgaste não é excessivo. Tá. Porque a maioria não usa, Sim. né? Quando Chato, né? Eles não gostam. o adulto já não usa, vai lá no consultório, tá usando a placa? Ai, não, usa só quando tá em crise. E a criança também, fora que a criança tá em crescimento, é uma placa que a gente tem que ajustar toda hora, perde, enfim. É uma Então, coisa que em não via usa de regra, muito. até os 6 anos ali. Até os 6 com anos a gente pode dente controlar. de leite Agora, controla. quando a gente tem o dente permanente, aí já é outra história. É um dente que ele não vai ter a troca. A gente precisa preservar esse dente ao máximo, porque é um dente para a vida toda. Sim. Né? Aí talvez a gente entre com uma placa se esse desgaste começar a ser prejudicial, né? No meu caso, eu não uso placas, eu uso o aparelho de planas, Tá. que é um aparelho que ele é em cima e embaixo e tem como se fosse 2 pistinhas, assim, que o aparelho desgasta entre eles, porque a placa, querendo ou não, você tá em contato, você protege os dentes de cima, mas os dentes de baixo estão em contato com a A placa, placa. né? O aparelho planas não, você tem 2 superfícies de acrílico em contato e não tem nenhum contato de dente com dente, né? Mas isso é filosofia, isso é preferência, né? Tá. E pensando ainda nisso, né, saindo um pouquinho do bruxismo, o que você vê de questão relacionada à chupeta? Se isso pode atrapalhar, se isso daqui a pouco lá na frente pode ocasionar um bruxismo, se quem usa chupeta obrigatoriamente vai ter que usar aparelho depois, qual que é a Isso sua visão? um Porque tema... os pacientes, eles questionam muito, porque assim, quando muito pequenininho, né, apesar de entender que pro alinhamento dos ossos do crânio, da face, a chupeta não é o melhor dos cenários, Sim. mas se é uma criança, né, que se incomoda muito, que ela é muito irritada, que chora muito, que os pais também precisam descansar,
Indico, né? Eu falo, beleza, mas daqui a pouco a gente vai tirar ou limita, assim, só à noite, só no sono, né? Não o dia inteiro, né? Mas qual que é essa relação da chupeta com todas essas questões aí? Então vamos lá. Primeiro que eu falo pros pais, gente, que informação é diferente de julgamento, né? Então, eu falar que a chupeta faz mal e que não pode usar é diferente de eu estar falando que você está fazendo uma coisa errada. Né? Eu acho que o nosso papel aqui é realmente dar a informação e o pai consegue ali colocar na balança o que vai ser melhor num cenário como todo ele fazer naquele momento. Né? O que a chupeta causa? A chupeta não só pela sucção, mas ela tira a língua do bebê em contato com o céu da boca. E essa língua em contato com o céu da boca que vai fazer os ossos da face, principalmente da maxila, que é a parte superior da nossa boca, se desenvolver. E aí a gente tem a parte genética, né? Vamos supor que pela parte genética dessa criança, ela tem um super desenvolvimento de má formação, má oclusão, né? Ela vai ficar com uma mordida muito aberta. A chupeta, ela vai ser um gatilho que vai só acelerar isso aí. E eu tenho, às vezes, uma outra criança que ela não tem absolutamente nada de genética para uma má oclusão. Então, ela pode chupar a chupeta que for, que às vezes não vai ter uma má oclusão. Só que a gente não sabe quem são essas crianças, né? A gente não consegue fazer um exame e falar, pronto, você pode chupar chupeta, você não. Então, como o risco é grande, a gente parte do pressuposto que todas podem ter uma alteração e quanto menos usar, melhor. Agora, a gente tem a intensidade, que essa criança chupa chupeta, com a força que ela suga. A gente tem a frequência, então eu tenho crianças que usam só para dormir, crianças que usam aquela fraldinha pendurada com a chupeta o tempo inteiro, né? Hoje em dia, no meu consultório, eu não dou um tempo para os pais, tire até tal, porque eu não posso garantir. Tem crianças que usam até 2 anos e tem uma baita mordida aberta, tem crianças que usam até, eu não sei se você já escutou assim, mas doutora, eu chupei chupeta até os 8 e não tive nada. A gente não sabe quem são essas pessoas, né? Então, o que eu indico? A chupeta tem que ser o mínimo necessário para resolver o problema daquele momento. E a gente tem que estar na cabeça que vai tirar o mais cedo possível. Então, mas ele precisa para se autorregular. Se autorregulou? Tira. Não vai deixar essa criança com a chupeta. E pensar que cada dia vai usar um pouquinho menos. E talvez colocar nessa criança alguma outra coisa para ela se autorregular. Né? Também não adianta a gente, né, quando a gente estava conversando sobre tirar de uma maneira respeitosa, ir lá arrancar a chupeta dessa criança. Ela precisa dessa autorregulação. Né? Tanto questão emocional e até fisiológica mesmo, né? A gente fala que é igual um vício. Fala pro adulto tirar o cigarro. Ele precisa colocar alguma coisa no lugar, né? Então, ou a pessoa vai pro doce, ou vai rói unha, alguma outra coisa. E o que eu indico pros pais é um vício. Você não vai tirar, você vai trocar. Coloca alguma coisa para essa criança dormir, um bichinho abraçado, uma naninha, hoje em dia tem um monte daqueles poppets, aquelas coisas que as crianças conseguem brincar, ter alguma coisa na mão para ela liberar essa ansiedade e conseguir se acalmar e se autorregular, né? Mas a chupeta, assim, o mínimo possível. O ideal seria não, mas, né, isso também a gente também tem que viver no mundo real, né? Os pais trabalham, os pais precisam ir, tem crianças que realmente têm essa necessidade maior do que outras, mas a gente tem que sempre caminhar pro desmame dessa chupeta. Perfeito. Pensando aí, a gente já falou do prazo também, limite, né? Que quanto menos, então, né? Quanto tirar mais rápido, melhor. Mas também não tem como estabelecer um prazo limite, né? E a sugestão também pro desmame também você já fez, então, de troca. Isso. E os pais conhecem seu filho, né? Claro. Eu falo que quando eu dou a dica pra um pai assim, olha, tira aos poucos, tem pai que fala, doutora, não vai funcionar. O meu filho é 8 ou 80. E aí ele tira de uma vez, às vezes a criança, né, vai sentir por 2 dias e depois esquece. Tem outros pais que falam assim, não, doutora, não dá, pro meu filho tem que ser aos poucos. Tem pais que eu falo assim, olha, a gente pode usar a tática, tem uma tática que é da chia, coloca a chia dentro, fala que tem bichinho. Tem pais que falam assim, nossa... Da chia? Essa é uma dica aí, boa, hein? Eu falo que o céu é o limite, né? E tem pai que fala, nossa, doutora, se meu filho vê um bichinho na chupeta, ele tem nojo, ele não vai mais querer. E tem outros que falam assim, nossa, meu filho pode chupar até com um sujo de terra a chupeta, que ele não tá nem aí. Então, gente, vai de cada família, do que você acha respeitoso, do que você acha que a criança vai
vai se adequar ali àquele momento da retirada da chupeta, né? Tá. Legal, legal. Gostei dessa dica, hein? Tem pais que fazem um furinho na chupeta, colocam chia, falam que deu bichinho e a criança larga a chupeta. Tem outros que acham isso pavoroso, falta de respeito, e tem outros que amam. Então, vai muito da família, né? Você tem que ver o que vai servir pra sua realidade. Se eu fosse mãe, eu faria isso. Então. Com certeza. Se utilizasse uma chupeta e não tivesse como tirar, faria. Mas eu entendo, né? Tem são coisas gostos. que... Tem criança que não chupa a chupeta rasgada de jeito nenhum. Os pais vão lá e fazem um furinho, falam que tá ficando velha. Tem pais que plantam a chupetinha no dia seguinte dá um presente. Tem pai que dá pro Papai Noel. Tem pai... E aí pode fazer um monte de coisa. Aí esse é o limite. Tipo, Exato. do dente, né? Ver a fada do dente. Exatamente. Isso, né? E quando que você acha que é o momento ideal pra inserir um aparelho? Não tem momento. Né, assim... Quais são os sinais que você observa, que você fala, agora já tá na hora da gente começar a pensar nisso, né? Olha, quando eu tava na faculdade, a gente via muito que era... e aliás, existe ainda essa filosofia, né, da ortodontia e ortopedia interceptiva, que a partir dos 6 anos a gente começa a corrigir algum problema. Mas hoje a gente já vê que crianças com mordida cruzada, né, que é quando a mordida fica desse lado ou do outro, 3 aninhos, a gente pode começar a ter um desvio de coluna, por exemplo. Claro. Né? Que você vê muito aqui. Vai né? A gente desvia a mandíbula, que desvia o pescoço, o olhinho se adequa para não ficar vendo um plano inclinado, a coluna se adequa também, o quadril. E aí, quando você vai ver a criança que não corrigiu uma mordida cruzada com 3 anos, chegou aos 9 com um desvio de coluna. Exato. Né? E aí a gente vai ver, principalmente se a gente pensar numa menina, né? Vai estar com uma escoliose. E aí o médico vai falar, uma escoliose idiopática. Porque não tem a causa, só que tem. Não tem a causa. Tem, né? Exatamente. A gente percebe, assim como eu percebo na quiropraxia algumas alterações bem iniciais, que lá na frente, eu tenho muita paciente ali na fase dos 4 a 5 anos, com muita alteração de coluna, porque caiu muito, porque senta errado, senta em W ainda, Exato. fica em posição ruim, fica muito tempo no celular. E já tem alteração, já tem assimetria, e se a gente não cuidar disso agora, lá na frente vai ser uma criança com escoliose, tem essa parte que ninguém fala também, né? E assim, se a gente for pensar no crescimento da criança, o quanto que uma criança cresce dos 3 aos 12 e depois dos 12 aos 15, né? Essa velocidade e essa quantidade de crescimento no início é muito maior. Então, a gente tem um problema numa criança de 3 anos, ele vai afetar muito mais do que talvez não começar um problema numa criança ali, num adolescente de 15 anos. Então, quando eu identifico um problema, eu já trato. Tá. Mas e se tratar só lá na frente? Eu falo, gente, não tem bola de cristal. Eu não consigo deixar um problema, chegar lá na frente e falar assim, não adiantou nada. Não fez nada. Pode ser que fique muito pior. Exato, piorou. Não sabemos, né? Então, a prevenção é a melhor coisa. Principalmente quando a gente trata de osso, a gente trata de coluna, que não tem reversão, né? A gente consegue fazer ajuste, consegue tratar, mas eu não consigo desentortar um ossinho, né? Eu tento melhorar o quadro. Então, crianças, assim, a partir de 3 anos, eu faço muita parte de junção de maxila, né? Para questões respiratórias. Chega a criança no meu consultório, 3 anos, com apneia, respira só pela boca, adenoide gigantesca, eu vou esperar? Não. Essa criança não tá nem respirando, né? Ela não tá se desenvolvendo, é uma criança irritada, uma criança que não dorme, uma criança que tem enurese noturna porque não respira pelo nariz. Tantos fatores, eu não vou esperar. Sim. Pode ser que com 3 anos o tratamento seja, eu falo, mais caótico, né? A criança é mais difícil de se adaptar, os pais também têm uma ansiedade, mas precisa ser feito. E pra isso, você vai fazendo aos poucos, você tem técnicas pra isso, né? E como que é a rotina do seu consultório, né? As crianças aceitam bem, elas são fáceis pra você lidar? Conta um pouquinho pra gente. Porque eu acho que também é uma dúvida das pessoas, até os pais que nunca levaram ainda, que tem bebezinhos, que nunca levaram pro dentista, né? Como que funciona um pouquinho disso? Olha, é engraçado, né? Porque eu faço parte de uma geração, e as pessoas mais velhas do que eu, que teve medo, né? Ainda tem medo de dentista, né? A gente é de uma geração que o dentista era desconfortável, era muito barulho, era associado a coisas horríveis, desde filmes, referências, tudo era muito ruim.
Hoje em dia já mudou bastante, tá, pessoal? A gente já evoluiu. Então o motorzinho tem menos barulho, o ambiente, a gente já entendeu que tem que ser um ambiente agradável. Então crianças que têm uma primeira experiência no dentista, elas não entendem por que aquilo é ruim, né? E a dica que eu dou para os pais é: deixem as crianças tirarem as próprias conclusões e terem as suas primeiras vezes ali, né? Não vai criando já uma expectativa Exatamente. de que ou vai ser tudo maravilhoso ou que vai doer muito. Ou eu tenho pais às vezes que falam assim: se não escovar, eu vou levar lá pra tia te dar uma injeção. Poxa, acabou com tudo. Então, mas hoje eu vejo muitas crianças que chegam no consultório e não têm medo, porque elas não têm aquela bagagem, aquele medo que os pais estavam trazendo de experiências ruins anteriores, tudo isso. Claro que tem crianças que têm medo, né? Tem crianças, principalmente aquelas que passaram por alguma questão, caiu, precisou levar ponto. Então ela já teve uma experiência ruim que às vezes não foi nem no consultório. Sim. Foi no hospital, Sim. né? Mas só de estar de avental, estar de luva, tudo isso já é bem difícil. Mas eu tenho hoje no meu consultório facilmente 90% de crianças que são super colaboradoras, que, olha, não tem problema nenhum. E as crianças que são difíceis, a gente tem técnica, manejo, estudo para isso. E o ideal é que a gente leve essa criança difícil a tornar uma criança de fácil atendimento. E isso a gente consegue, né? Legal. Por isso que eu não... A parte de sedação, esse tipo de coisa, claro que ela existe, ela tá lá para ajudar. Às vezes a gente tem casos que precisam de tratamentos extensos e eu acho super importante. Mas quando não, eu bato muito na tecla que o condicionamento é a melhor coisa, né? O seu filho tem que ter primeiras consultas agradáveis para que, se um dia caiu na escola, quebrou o dente, ele já sabe que o consultório que ele vai é colorido, tem um cheirinho bom, é agradável. A tia Mari vai estar lá, que ele já conhece há muito tempo, e isso vai ser muito mais agradável, né? Diferente de esperar ter uma primeira consulta quando der algum problema. E quando é o momento para começar a passar em consulta com um dentista? Olha, eu tenho duas situações, né? A mãe de primeira, né? Os pais de primeira viagem. Então, teve o primeiro dentinho, Já tá na hora. não sabe como escovar, não sabe qual pasta, não sabe nada, né? Então, já tá na hora da gente fazer uma consulta, e às vezes até sem dente, até para o pai se preparar, para avaliar freio, para ver se tem muitos odontopediatras hoje em dia que avaliam a mamada, né? Que são consultoras de amamentação também. Eu tenho amigas fantásticas que são consultoras de amamentação e já fazem toda essa parte também. E quando vier o primeiro dentinho, a mãe já tá craque. E eu tenho a outra situação, que tem uma mãe que já tá no terceiro filho. Ela já sabe a escova, já sabe como segurar, já sabe tudo. Então, às vezes eu falo, espera pelo menos um aninho, ter alguns dentinhos na boca, mas leva pra gente fazer uma avaliação se tem alguma coisa. Claro. Muitas crianças não têm, mas quando tem, é uma coisa que às vezes precisa ser de intervenção. Tá. Né? E depois, de quanto em quanto tempo é legal passar Olha, no meu consultório é muito personalizado. Tá. Né? Eu tenho famílias que, eu não preciso nem falar, elas vão certinho, que a criança tem o açúcar muito controlado, que a higiene é muito regradinha em casa, usa a pasta que a gente indica, tudo certinho. Essa criança, assim, de verdade, se ela for uma vez por ano no consultório, tá ótimo. Às vezes ela começa a passar pela fase da troca dos dentes, tem alguma questão ali, eu diminuo com 6 meses. Agora eu tenho crianças ali começando a adolescência, que o pai fala, Mari, ele escova por 5 segundos e não deixa nem eu olhar, come muito doce. Essa criança às vezes tem que ir de 4 em 4 meses. Sim. Então é muito personalizado e dependendo da fase que a criança tá, o tipo de contexto familiar, né? E a gente não pode deixar de fora a classe social. Claro. Né? A alimentação tem diferença, a gente tem que saber aonde a gente tá atendendo para saber o que a gente vai indicar. Com certeza, isso faz bastante diferença, né? Muito. O tipo de alimento. Sim. E hoje também, o que eu percebo é que cada vez está mais enraizado de que o açúcar só depois dos 2 anos. Exato. Alguns tentam espaçar até mais, né? Então isso acho que já facilita bastante também o seu trabalho, Sim. né? Mas tem casos, por exemplo, de pais que têm mais do que um filho, e aí tem aquela escadinha e que fica difícil de limitar, porque ele tá vendo o irmão. O mais velho tá comendo, tá na festinha. Exato. Tá... E aí você não consegue esperar até os 2 anos, né? Então, às vezes, também tem que ter esse olhar, Exato. porque às vezes nem a mesma receita de bolo, aquela ali, não vai funcionar, né? Então, tem que entender esses momentos também.
Sim. Mari, pra gente fechar, queria uma dica de ouro, né? Qual que é o primeiro passo que os pais que nos assistem podem dar amanhã para melhorar a saúde bucal e funcional dos filhos? Olha, gente, eu acho que de cara uma consulta, né? Porque hoje em dia, claro que você vê uma manchinha na boca de uma criança, com a cárie sendo um assunto tão difundido por aí, o pai vai saber que tem alguma coisa errada. Ele pode não saber que é uma cárie, mas ele sabe que aquilo ali não é o normal, ele vai levar no dentista. Mas ele não sabe avaliar se o queixo da criança está na posição correta, ele não sabe avaliar se o tamanho da maxila está correto, né? Essas alterações de crânio que a gente precisa ver quando a criança está em crescimento, tem profissionais que não sabem, imagine o pai, né? Então a gente precisa levar em um odontopediatra que faça uma ortopedia funcional legal para avaliar esse crescimento. Depois disso, os cuidados em casa. Né? Uma coisa que muita gente não fala, por exemplo, mastigação. Seu filho come coisa dura? Ele mastiga dos dois lados? Ou você dá só coisa molinha, ele come papinha, mastiga 2, 3 vezes com o celular ali na frente e engole. Né? A mastigação é um dos grandes fatores para a gente ter o crescimento maxila-mandíbula. E simétrico, né? Exatamente. Se come só de um lado, você não vai Tem desenvolver crianças que chegam no consultório, eu já falo, come só do lado direito. Nossa, doutora, como você sabe? Tá torto. A gente desenvolve só um lado. Uma coisa é o adulto, gente, que já está formado, que já está crescido. Outra coisa é a criança, que está em desenvolvimento. Então, a gente precisa estar atento a esses fatores. Então, ter uma boa consulta com um profissional que vai olhar a criança como um todo e fazer depois em casa, né? A tarefinha de casa. Uma boa mastigação, alimentos mais duros, a escovação, uma pasta com flúor adequada e essa liberdade aí do açúcar que a gente precisa também ver e diminuir um pouquinho. Perfeito. Mari, muito obrigada. Obrigada a você. Quero deixar um espaço aberto, se você quiser compartilhar aqui, falar um pouquinho das suas redes sociais, né, pro pessoal também acompanhar o seu trabalho. Claro que a gente vai compartilhar isso com todos os perfis, né, mas se você quiser falar também, onde te encontrar. Meu Instagram é mari.dentista. Lá eu ponho um pouquinho da minha vida pessoal e um pouco do consultório, tem bastante informação lá. Eu confesso que hoje em dia eu coloco um pouco menos de informação científica, né? Porque eu vejo que hoje as pessoas não leem tanto e porque eu acho importante que tem informação que é muito personalizada e que a gente precisa estar dentro de um consultório para passar. Com certeza, né? Com certeza. Tem coisas que a gente coloca nas redes sociais, mas que o que Exato. fecha tudo eu não sei quem tá me aquilo- assistindo. Exatamente, o que fecha. Porque nem tudo pode ser feito por qualquer pessoa. É isso. Né? Então é o cuidado personalizado da prática, a mesma coisa com a E quiropraxia. tem muita desinformação, né? Muita, Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente muita compartilha. desinformação e muito sensacionalismo, né? Nem tudo Exato. que está nas redes sociais de fato acontece. Eu falo isso pela quiropraxia, porque muitas pessoas veem aqueles vídeos de estralo e a quiropraxia ela não se resume a isso. A quiropraxia ela é uma ciência. A gente tem todo um entendimento biomecânico, fisiológico para executar a quiropraxia. E aí a pessoa só vê o estralo, a pessoa chega aqui na clínica e ela fala assim, eu quero aquele estralo igual do vídeo. Ah, mas você não me estralou? Não me estralou? Ah, nem fez barulho? Ah, mas então não funcionou? E não é isso, né? Então a mesma coisa é na odonto, né? Então eu fiquei muito feliz, Mari, sério. Eu fiquei honrada em te ter aqui. Quero te agradecer, vou te entregar um chazinho da Quiro obrigada. pra você levar de lembrança do nosso programa. Obrigada. Quero te dar um beijo. Muito obrigada por ter aceito. E agora eu te convido a se inscrever no canal, né? A compartilhar esse conteúdo com pessoas que você acredita que vão ter interesse, que estão com crianças pequenas, que precisam desse cuidado global para o desenvolvimento. Então compartilhe o conteúdo pra gente conseguir atingir mais pessoas e nos próximos episódios outros convidados incríveis para falar de áreas importantes do desenvolvimento, da saúde da mulher. Minha próxima convidada vai ser uma profissional que vai falar da saúde da mulher, então desde a fase da gestação, como que a gente pode cuidar da coluna. Então eu te espero no próximo episódio e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal.